Olá, graça e paz. Estou aqui com a Letícia. Estamos compartilhando já o link Da do live. culto, da nossa live aqui. Compartilha, Letícia. Tô compartilhando já. Legal, Tô legal, com meus legal. amigos. Você sabe que para atingir mais pessoas tem que compartilhar cada vez mais, Sim. né? O YouTube, vai lá no Instagram, vai lá, Facebook. comenta lá também. Ative o Twitter. sininho, Twitter também? Tá bom, não tem problema nenhum. O importante é participar. Quanto mais pessoas participar, melhor. Vai atingir corações de muitas pessoas e vão ser impactadas pelo poder da palavra. Compartilhou aí? Compartilhei pra Então, todos meus amigos. Então, nós da família Restaurar Amamos ser igreja. Tchau. Tchau.
graça e a paz. É um prazer imenso nessa noite poder entrar no celular através dessa live. Então eu gostaria de convidar a todos vocês a chamar os seus parentes, familiares, amigos e compartilhe o link. Compartilhe com todos para que cada um de vocês possam receber um alimento verdadeiro vindo dos céus através da palavra de Deus, que vai ser muito abençoada nessa noite. Amém? Então neste momento eu gostaria de te convidar agora para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Pai querido, neste momento, Senhor, eu oro por cada vida, Pai, que abriu, Senhor, a porta do seu lar para que nós pudéssemos ministrar a Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar a cada vida, a cada coração, a cada pai, a cada mãe, a cada membro, Senhor, dessa família. Que o Senhor venha, Senhor, agir poderosamente, Pai, derramando da Tua graça, do Teu poder, que nós possamos, ó Deus, vencer todas as dificuldades, todas as adversidades e que possamos nos fortalecer neste momento tão difícil. Que a Tua palavra venha ser o nosso alimento, que a Tua palavra venha ser o nosso sustento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém? Aqui, Pastor Cláudio Brito, Comunidade Apostólica Restaurar. Estamos começando uma nova série de mensagens, onde vamos estar falando sobre o que significa ser salvo. Apesar de parecer um tema muito óbvio, eu quero já de antemão dizer para você que não é tão óbvio assim. O problema é que nós simplificamos muito essa questão de salvação, quando nós achamos, né, que ser salvo significa simplesmente o fato de ir até uma igreja, ouvir uma ministração, levantar as mãos, aceitar Jesus e pronto, está tudo certo, tudo resolvido, estou salvo. Mas eu queria trazer para você uma abordagem profunda acerca desse assunto. É claro que isso não é fruto de autoria minha. São estudos que fiz em 2008, 2009, onde acompanhei alguns professores, aprendi bastante, mudou a minha forma de pensar a respeito de salvação e eu queria passar para você tudo isso que eu aprendi dentro da base bíblica, porque é somente nesta base que nós trabalhamos, que nós ensinamos. Não trabalhamos com nenhum tipo de livro paralelo, a não ser a própria Bíblia, a própria Escritura, que deve ser para todo cristão a luz e a lâmpada para o seu caminho. Então, a partir de agora, espero que você esteja atento, com a sua Bíblia na mão, podendo prestar bastante atenção, não deixando que nada venha tirar a sua atenção. E eu espero que esse estudo venha, assim como aconteceu em minha vida, venha acontecer na sua vida também. Venha trazer para você novos horizontes, novas etapas, que nós precisamos seguir para entender e viver esta salvação, né? Então, já de início eu quero dizer para você que a salvação não é apenas a questão de ir para o céu, como todo cristão pensa na maioria das vezes. Salvação, ela tem a ver com o resgate de Deus ao ser humano, que é a sua criação, e também todo o planeta, todo o universo. A salvação, ela é, na verdade, o resgate de Deus depois da queda do homem, depois daquilo que o homem fez, a maneira como Deus resgata toda a sua humanidade e, com isso, também a criação. Então, para que nós possamos compreender claramente tudo isso, sempre precisamos ir ao início, à origem, onde tudo começou, onde nós compreendemos que caímos e de lá precisamos ser resgatados. E isso é uma etapa, é um caminho, né? Por isso que Jesus disse que Ele é o caminho. É o caminho que nós devemos seguir para sermos salvos, dia após dia. E aí você diz, salvos de quê? Então eu espero que você acompanhe esse estudo para que você entenda o que significa ser salvo e do que nós devemos ser salvos. Amém? A princípio, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, aí no livro de Isaías, no capítulo de número 45, eu vou estar lendo aqui o versículo 5 e dando sequência a alguns outros versículos. Amém? Peço que você me acompanhe aí. Olha lá. Isaías
capítulo de número 45, verso 5. Espero que todos achem aí. Amém? Olha lá. Diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. A primeira informação que nós temos aqui é que Deus é único e não existe outro Deus além deste Deus. E que tipo de Deus é esse? Olha aí no verso de número... Vamos lá. Número 12, desse mesmo capítulo, capítulo 45, versículo 12. Diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Este Deus é o Deus criador de todo o universo, da humanidade, é o Deus que nos criou, que nos trouxe a vida. Fora deste Deus, se nós, é claro que tudo que nós estamos pregando, tudo que nós estamos falando, está fundamentado na fé cristã. E a fé cristã, ela tem como fundamento as Escrituras, a Bíblia, a qual testifica a respeito de Deus, de Jesus. Então toda a nossa base de ministração, de ensinamento, está fundamentada na Bíblia, na fé cristã. Se você é da mesma fé, se você ouviu e acreditou, então nós estamos no mesmo pensamento, na mesma base, e aí nós conseguimos nos entender bem. Mas, se você não tem a Bíblia, as Escrituras, como base para o conhecimento acerca de Deus, então fica bem difícil de você acreditar naquilo que nós estamos falando. Então, dentro desta base, o Deus Criador, que é o único Deus, ele é o Deus da vida, é o Deus que traz à existência tudo o que existe. Ou seja, fora deste Deus não existe nada, não existe vida. A vida está em Deus. Deus é a vida. Ele é o Criador do ser humano e de todas as coisas que contêm vida. Amém? Isto é o que nós cremos baseados nas Escrituras, ok? Então, a partir deste ponto, eu vou lá para o livro de Gênesis, onde é a origem, né? No seu capítulo de número 3, onde nós conhecemos bem ali, né? A criação, a queda do homem, na verdade, a criação fica no capítulo 1, no capítulo 2, e no capítulo 3, este homem que Deus criou, ele sofre uma queda. Deus lhe traz algumas instruções do que ele deveria fazer. Porém, este homem, junto com a sua esposa Eva, acaba que não cumprindo, não realizando as ordens de Deus. Eles acabam que fazendo a sua própria vontade, fazendo o seu próprio querer. E isso traz para este homem consequências graves, consequências que nós hoje sofremos por causa da ação deste primeiro homem que caiu da presença de Deus. Ele saiu fora da obediência, ok? Então no capítulo 3, nós observamos a queda deste homem, não é? Onde ele é ludibriado pela serpente que convence a Eva de fazer aquilo que Deus havia dito para não ser feito. A Eva, por sua vez, convence o seu marido, que também descumpre a vontade de Deus, ouve a Eva e deixa de acreditar no que Deus havia falado a ele. Após essa queda, o que era normal, o que era certo de acontecer? Veja bem, se Deus é a vida, e Ele é a vida, quando o homem pecou, e o salário do pecado é a morte, o que deveria ter acontecido com Adão e com a Eva? Eles deveriam deixar de existir. Vou usar um exemplo muito simples que eu aprendi nessas aulas que tive em 2008 e 2009. Muito simples. Imagine que esse copo aqui seja o homem
não é? E esse copo está sobre um local que lhe dá amparo, uma mesa, alguma coisa que lhe dá amparo. Se tirarmos a mesa debaixo do copo, o que acontece com o copo? Ele, não é? Ele cai e deixa de existir, porque ele vai acabar se quebrando. O que deveria acontecer com o homem quando ele sai da presença de Deus era deixar de existir. Porque se Deus é a vida e toda a vida que existe em Deus, ao sair da presença deste Deus, todo homem deveria deixar de existir. Mas Deus resolveu dar uma segunda chance a esta humanidade, né? Ao passo que Satanás queria destruir a humanidade, ele contava que Deus iria destruir o homem, ele é frustrado quando Deus permite que este homem continue vivo e lhe dê condições para que ele permaneça existindo, né? Nós observamos aqui no capítulo 3 que o homem e a mulher, eles se percebem nu, até então eles não se percebiam nu, e diz que Deus faz para eles roupas para cobrir a sua nudez com pele de animais, enquanto que eles, os homens, o Adão e a Eva, haviam tentado fazer roupas com folhas de figueira, né? Mas não dava muito certo. Tudo isso, na verdade, é uma ilustração acerca de algo muito, muito, muito maior, muito mais profundo, né? Não se engane com a história achando que é apenas uma história infantil, uma história de criança, né? Como se Deus fosse lá e costurasse uma roupinha para colocar no homem. Não é isso. O que essa história está simbolizando para nós é que o homem não tem condições alguma de cobrir os seus erros, de cobrir o seu pecado. Mas Deus traz maneiras que são eficazes, maneiras que realmente dão resultado para que o homem permaneça na existência apesar do seu pecado. Então, a informação que nós temos aqui no livro de Gênesis é que este homem, ele mesmo depois de pecar, ele recebe o amparo de Deus. Apesar de Deus o tirar de dentro do jardim, Deus não deixa este homem desamparado. Deus cria situações para que este homem permaneça na existência e ainda tenha a chance de voltar a ser o homem que era. E isso acontece através da primeira promessa que nós observamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Nós já recebemos aqui uma informação sobre essa redenção divina. No capítulo 3, no versículo 15, olha o que Deus diz. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma profecia que muitos teólogos entendem que trata a respeito da redenção através de Jesus, né? Aqui Deus está tratando com a serpente que fez com que o homem caísse. Então Deus está dizendo que ele faria com que a semente da mulher pudesse, olha aqui no versículo de número 15, né? E eu porei inimizade entre ti, ou seja, a serpente, e a mulher, ou seja, aquela mulher, a Eva, mas representando a humanidade, a qual a serpente fez cair. E entre a sua semente e a sua semente, entre a tua semente e a sua semente, né? Os verbos tua e sua indica que são a semente da mulher e a semente do mal, né? O espírito maligno, esse mesmo espírito que fomentou o coração de Eva, tem a sua semente na terra até os dias de hoje, né? E a semente da mulher, da qual veio Jesus, porque Jesus ele nasceu através dos meios humanos, apesar de ter
vindo através do Espírito Santo, teve que passar por uma mulher. Que mulher é essa? Maria, um ser humano como eu e você, que foi usado para um portal, né? Como um portal, que trouxe Jesus, o nosso Redentor, à vida, fazendo com que esta promessa do versículo 15 viesse a acontecer. Pois Jesus, ele sendo ferido no calcanhar, vamos dizendo assim, ali na crucificação, ele pisa a cabeça da serpente na história, né? Através da sua ressurreição, nós como igreja, representando a Cristo, nós vamos pisando a cabeça dessa serpente ao passo que vamos caminhando para a redenção, vamos caminhando para o caminho de salvação. Então, a primeira informação que nós temos aqui é que, apesar da queda humana, Deus de antemão já havia preparado uma redenção, uma salvação para esta humanidade caída. Então, a primeira informação que eu tenho sobre ser salvo é que antes de existir, eu e você, Deus já havia preparado uma forma de nós, seres humanos, sermos salvos. E esta maneira é Jesus. Lá no livro de Pedro mesmo, numa das cartas de Pedro, vai dizer que Jesus é o sacrifício que já estava proposto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo e criar a humanidade, na sua onisciência, Deus já sabia que este homem criado ia pecar e já tinha uma redenção preparada para este homem antes mesmo de criá-lo. Ou seja, a salvação, ela existe antes de nós existirmos. Antes que o ser humano existisse, Deus já havia preparado a salvação para este humano que iria cair. É claro que eu demoraria muito tempo aqui para falar porque que Deus insiste nesta criação. Mas, resumindo tudo isso, é uma palavra chamada amor, a qual, na verdade, não é que existe amor em Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Deus é amor. Ou seja, o amor que existe, ele emana de Deus. Deus é amor. E neste amor que nós fomos criados, Deus nos cria para sermos imagem e semelhança sua. E no ato de criar, Deus já sabe que nós iríamos cair, mas para que nós fôssemos seres livres, e livres também em amor, Deus não criou robôs, né? Deus não criou um tipo de ser que fosse teleguiado, né? A fazer apenas uma ação. Não, Deus nos criou com liberdade, pois o amor ele só pode existir em liberdade. Então nós temos a liberdade de acertar ou de errar. Deus criou Adão e a Eva com esta liberdade de acertar ou errar. Sabendo que este homem ia errar, Deus permanece com a criação porque ele já tinha providenciado antes em Jesus um meio de salvação. Jesus é a salvação que já estava preparada antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos continuar existindo. Porque a lógica de Satanás, que ele é homicida, né, suicida desde do início, ele imaginava o seguinte: se não for, se essa glória não for minha, então ninguém mais terá essa glória. A gente percebe que a luta de Satanás ela é muito mais contra nós do que contra Deus, porque quando ele entende que nós seríamos criados à imagem e semelhança de Deus, ele não aceita esta criação e logo pensa em destruir essa criação. E como que ele pode destruir a criação se ele não tem o poder de destruir essa criação, pois a criação foi feita por Deus? Ele cria meios para fazer com que Deus venha nos destruir. Então ele faz com que o homem caia em tentação e em pecado, tentando os limites de paciência de Deus, tentando fazer com que Deus venha nos destruir. Por exemplo, talvez isso está um pouco confuso para você, que está aí me ouvindo agora. Mas você pensa comigo em alguns textos bíblicos, né, para você entender que existem limites
para a paciência de Deus. Existem limites. Por exemplo, o dilúvio, ele nos demonstra que ali acabou o limite de Deus com aquela humanidade. A humanidade entrou em um pecado tão grave naquele momento que Deus decide destruir toda aquela humanidade, restando apenas Noé e sua família, e reconstruindo novamente, dando outras chances para essa humanidade permanecer, porque do jeito que ia, a própria humanidade ali já ia se autodestruir. Então, no ato de redenção, até mesmo de salvação com a humanidade, Deus decide destruir aquela humanidade que estava perdida, ou seja, aquela humanidade chegou aos seus limites, e então Deus vai e nos resgata através de Noé e de sua família, dando condições de vida até os dias de hoje. Mas aquele momento, ali em Gênesis capítulo 6, nos mostra que o limite de Deus chegou a um ponto, né? E um outro texto, por exemplo, também, Sodoma e Gomorra, onde os homens tentaram até mesmo ter relações sexuais com os anjos que foram falar com Ló, o sobrinho de Abraão, para resgatar ali o Ló, o sobrinho de Abraão. O que aconteceu ali? Aqueles homens de Sodoma e Gomorra, eles extrapolaram os limites de pecado. Eles chegaram a um ponto onde Deus foi tentado ali, por causa daquela maldade daqueles homens, de todo aquele mal. Deus teve que impor um ponto final, destruindo Sodoma e Gomorra, como foi destruída, né? Então, alguns textos, né, vai nos mostrar que o homem ele pode até mesmo encurtar o seu tempo de existência. Se você ler, por exemplo, o livro de Efésios, ali no capítulo 5, se não me engano, 5 ou 6, vai dizer que o filho, por exemplo, diz assim: vós filhos, obedecei vossos pais no Senhor, e para que te vá bem e para que viva muitos dias sobre a face da terra. Ou seja, se este filho, essa filha, não obedece o seu pai corretamente, ele pode antecipar o seu tempo de existência. Ou seja, ele pode extrapolar tanto na desobediência, fazendo aquilo que é mal, ao ponto de encurtar o seu tempo de existência. Isso nós observamos continuamente em repórteres policiais, onde você vê jovens hoje, ao desobedecer os pais, entrando na vida do crime, das drogas, e perdendo a sua vida através disso, através do ato da desobediência. Estão perdendo as suas vidas, encurtando o seu tempo de existência. Ou seja, o nosso existir, o nosso tempo de existência, ele não está escrito, determinado. Por exemplo, os seus dias de existência estão determinados, morreu porque tinha que morrer. Não é bem assim que as Escrituras nos ensinam, não. Nos mostra, na verdade, ao contrário. Nós, que vamos andando nessa terra, vamos escrevendo a nossa história a partir dos nossos atos, a partir da nossa maneira de existir. É claro que existem catástrofes, existem outros modos de morte, né? Mas a Bíblia é clara em nos mostrar que é possível que a gente venha, sim, de uma maneira ou outra, ou encurtar ou prolongar os nossos dias de existência. Então, a partir daí, nós começamos a perceber que ali, quando Adão e a Eva pecaram, Deus deu condições para eles continuarem a existência, permanecer essa existência, mas ali eles sofrem algumas ações pelos seus pecados. Ali mesmo, naquele mesmo momento, eles sofrem algumas ações, né? Alguns castigos. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, capítulo 3, a partir da queda, Deus trata com a mulher, por exemplo, Deus diz: olha, agora terás dores no parto, sofrerás a dor do parto, né? E você vai ser submissa ao seu marido. Ali naquele momento, a igualdade entre o homem e a mulher é tirada, né? Aí nós vamos para o segundo passo da salvação. O primeiro passo da salvação é Deus nos permitir na existência, é Deus fazer com que a gente continue existindo, né? Esse seria o primeiro passo a respeito de salvação.
Se não existíssemos, não haveria salvação. Então, o primeiro passo é: Deus permite que nós continuemos a existir apesar do nosso pecado, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar que em Deus nós nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, Paulo vai deixar claro que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, fora de Deus não existe vida. Nós só existimos e vivemos porque estamos em Deus. Deus é a vida, entenda isso. Deus é a vida. Sem estarmos em Deus, nós não temos vida. Quando você lê no livro de Apocalipse falando sobre a segunda morte, e aí a gente pensa lá no lago de fogo e enxofre, esquece a figura do lago, do fogo, do enxofre. Pensa no que significa a segunda morte, que é a morte do espírito, a morte da existência. Ali, na verdade, é até um ato de redenção de Deus, porque aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam sofrendo no inferno, eles serão lançados na segunda morte, ou seja, deixarão de existir, que é o que era para ter acontecido com Adão, com a humanidade logo no início. Era para deixar de existir totalmente, não apenas o corpo, mas também o espírito. Então, lá no livro de Apocalipse, quando tudo isso aqui acabar, quando chegarmos nas últimas nos últimos tempos, onde acontecerá o último julgamento, aqueles que decidiram viver longe de Deus, distantes de Deus, receberão o que de fato eles deveriam receber, que é a não existência, é deixar de existir. Inclusive o diabo e os seus anjos também serão lançados nessa figura, né, do lago de fogo e enxofre, que na verdade simboliza a não existência. O próprio diabo e os seus anjos, não é que eles vão ficar lá espetando quem morreu, como a gente vê nas figuras antigas do catolicismo. Não é nada disso. Na verdade, o próprio diabo e os seus anjos deixarão de existir também, pois eles só existem porque Deus permite ainda a sua existência. Toda a existência está em Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro no livro. Eu vou até ler aqui, aproveitar que a gente está falando, só para você deixar registrado aí. Olha lá, Atos capítulo 17. Por isso que eu não vou dar em quantas pregações nós vamos fazer aqui esse estudo, porque é algo muito profundo e pode levar bastante tempo. Então, eu vou deixar detalhado aqui cada um dos passos, né, para que não reste dúvida sobre o que significa ser salvo. A gente está aqui buscando a origem da salvação, que ela acontece antes mesmo da nossa existência, tá? Então aqui, no livro de Atos, no capítulo de número 17, no versículo de número 23, olha o que Paulo diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários, ele está falando com os gregos que estavam lá com vários santuários de vários deuses que eles adoravam. Ele diz, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Ou seja, Paulo está deixando claro àqueles homens ali da Grécia que em Deus nós nos movemos, vivemos e existimos. Ou seja, sem Deus, todos nós deveríamos ser destruídos, tá? Veja bem, eu teria aqui outros passos a passar, eu até ia entrar no segundo passo, que é a salvação da igualdade, da unidade
E esse passo eu vou estar tratando na próxima semana, na terça-feira. Então hoje, o primeiro passo a respeito de salvação é que nós fomos salvos antes mesmo de existirmos. Deus nos deu condições de continuarmos existindo, através da sua misericórdia, do seu Filho Jesus. Então, na próxima terça-feira, não perca, nós vamos estar tratando aqui sobre a salvação da unidade. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma unidade, Ele nos criou à sua imagem e semelhança para que nós também fôssemos uma unidade, que junto com os outros seres humanos fôssemos um só, assim como Ele é um. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, até o próximo encontro, às 20h30, na próxima terça-feira. Vai ter muita coisa interessante, vamos estar tratando muitas coisas. Amém? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.